A ausência do pai não define o seu destino. Talvez você tenha crescido sem um pai presente. Ou talvez ele até estivesse lá, mas nunca esteve de verdade. E antes de qualquer coisa, deixe eu te dizer algo com calma, olhando nos seus olhos, como um amigo. Isso afeta, sim, mas não determina quem você vai se tornar. A ausência de uma referência paterna deixa marcas. Às vezes é um silêncio que ninguém percebe. Às vezes é uma raiva que você nem sabe de onde vem. Às vezes é só um vazio difícil de explicar. Mas ela não é uma sentença. Muitos homens cresceram sem pai, e mesmo assim se tornaram homens íntegros, responsáveis, firmes e bons. E isso não apaga a dor, mas mostra que a dor não tem a palavra final. Pensa em homens reais, de carne e osso. Homens que a história conhece, mas que também foram meninos feridos. Abraham Lincoln perdeu a mãe cedo e teve uma relação distante e dura com o pai. Cresceu praticamente sem afeto paterno. Ainda assim, se tornou um homem conhecido pela integridade, pela empatia e pelo senso de justiça. Cristiano Ronaldo cresceu com um pai alcoólatra, ausente emocionalmente, que morreu cedo demais. Ele mesmo já falou sobre como isso o marcou. E ainda assim, decidiu ser presente para seus filhos, justamente porque sentiu a falta. Denzel Washington cresceu em um lar dividido, com conflitos familiares e ausência emocional. Ele mesmo diz que precisou escolher que tipo de homem se tornaria, apesar do que viveu. E quantos homens anônimos você conhece? Homens simples, trabalhadores, pais presentes hoje, mesmo não tendo tido um pai ontem. Isso nos ensina algo importante. A falta de um pai pode ferir, mas não precisa definir. O problema começa quando a gente transforma a ferida em identidade. Quando dizemos, eu sou assim porque não tive pai. E paramos ali. A Bíblia nunca nega a dor humana, mas ela também nunca nos autoriza a viver prisioneiros dela. Talvez o seu pai não esteve presente por vários motivos. Alguns deles você entende hoje. Outros talvez nunca entenda. Pode ter sido abandono. Pode ter sido separação. Pode ter sido imaturidade. Pode ter sido vício. Pode ter sido trabalho excessivo. Pode ter sido a própria ausência emocional herdada de outra geração. Nem sempre foi falta de amor. Às vezes foi falta de ferramentas. E reconhecer isso não é justificar o erro. É parar de carregar um peso que não era seu. Agora, deixa eu te dizer algo ainda mais profundo. A Bíblia reconhece algo que o coração humano sente, mas muitas vezes não consegue explicar. A ausência do pai terreno dói. Porque fomos criados para precisar de um pai. E é exatamente por isso que Deus se revela como pai. Não como um conceito religioso distante, mas como alguém que entende o que é ser órfão em vida. A palavra diz em Salmos: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Repara nisso. Deus não ignora a ausência. Ele entra nela. Jesus sabia que muitos carregariam essa ferida. Por isso ele não disse apenas Deus é poderoso. Ele disse, quando orarem, digam, Pai nosso. Pai. Não chefe. Não juiz frio. Pai. Um pai que vê quando ninguém viu. Que ensina quando ninguém ensinou. Que corrige com amor, não com violência. Que permanece quando outros foram embora. Talvez você nunca tenha aprendido a ser homem olhando para um pai. Mas pode aprender olhando para Deus. E isso não te torna fraco. Te torna humilde. Porque chega um momento em que o homem amadurece e entende. Ou ele repete o que viveu, ou ele escolhe conscientemente o que vai construir. Deus sabe como é crescer sem referência. Jesus, ainda menino, foi visto como o filho do carpinteiro, mas carregou rejeição, incompreensão e ausência de reconhecimento. Ele conhece a dor do abandono. Na cruz, ele gritou, Pai, por que me abandonaste? Isso significa que quando você fala com Deus sobre essa falta, você não fala com alguém indiferente. Você fala com alguém que entende. E talvez hoje Deus esteja te convidando a algo simples, mas profundo. Parar de tentar preencher essa ausência com coisas que não curam. Alguns tentam preencher com força exagerada. Outros com vícios. Outros com trabalhos sem descanso. Outros com relacionamentos rasos. Mas nenhuma dessas coisas ensina um homem a ser inteiro. Só a verdade cura. E a verdade é, você pode não ter tido um pai presente. Mas você não está sozinho. Existe um pai que caminha com você no silêncio. Que te ensina no processo. Que não te compara. Que não te abandona quando você erra.
E existe algo ainda mais bonito. Você pode se tornar a referência que não teve. Para seus filhos. Para um irmão mais novo. Para alguém que te observa de longe. Às vezes, o homem que o mundo mais precisa é justamente aquele que decidiu quebrar o ciclo. Não por raiva do passado, mas por maturidade. Então, se você carrega essa dor hoje, não se culpe. Não se envergonhe. Leve isso a Deus. Com sinceridade. Sem discurso bonito. E escolha, todos os dias, não ser definido pela ausência, mas pela responsabilidade de quem decidiu crescer. A falta de um pai pode ter marcado sua história, mas não precisa escrever o final dela. E talvez, justamente por ter sentido essa falta, você se torne um homem mais consciente, mais presente e mais verdadeiro. Às vezes, da maior ferida, nasce o homem mais forte. Não porque nunca doeu, mas porque aprendeu onde buscar força.